Senhor presidente, hoje não poderia ter outra discussão senão acerca do Estado Democrático de Direito, da questão de um golpe, entre outras situações. Mas é importante também dizer que no Estado Democrático de Direito há também o impeachment, né? O impedimento de um presidente da República faz parte do processo democrático. Agora, ele se torna, de fato, algo válido quando não há vaidades pessoais, quando não há interesses mesquinhos em voga, que é o que a gente analisa nesse momento que o Brasil vive. O Brasil vive uma grande crise, e é importante ressaltar que essa crise tem sim pai, tem sim mãe, tem sim avô, tem sim muita gente ligada a essa crise, que é uma crise que não foi criada no ano de 2015 apenas. É uma crise que já vem há um longo tempo em que o Brasil optou por uma lógica privativista, em que o Brasil optou por uma lógica de tudo para as empresas, tudo para os grandes empreendimentos, tudo para as grandes empreiteiras, em troca de benefícios eleitorais, em troca de benefícios para as suas eleições, e essa dívida tem que ser paga uma hora. Essa crise que o Brasil vive, que inclusive é ética e moral, eu me atrevo a dizer que começou em 1500, quando Cabral chegou aqui. Agora, o Brasil precisa acertar as suas contas com o passado. Agora, precisa acertar suas contas com o passado no presente, para ter futuro. Só que esse presente nunca chega. E parece que nos visita agora de certa forma torta, porque parece que o grande personagem dessa história é um dos mais complexos desse país. O senhor Eduardo Cunha não tem moral para fazer impeachment da presidenta Dilma. Aliás, ele não tem moral para fazer impedimento a quem quer que seja nesse país. E isso é um fato. E é triste saber que Eduardo Cunha é do estado do Rio de Janeiro. É triste saber que hoje quem agrava ainda mais a crise brasileira chama-se Eduardo Cunha, porque eu digo, a crise econômica é fruto de alguns anos, mas o seu agravamento tem relação direta com as atitudes de Eduardo Cunha e daqueles que o acompanham. Não esqueçamos que há mais de 120 deputados federais que rezam na cartilha do seu Eduardo Cunha, por dívida, é verdade, por dívida, mas rezam na cartilha dele. E há que se dizer também que o PT e o PSDB também têm a sua culpa nessa história, porque o PT se deixou ser chantageado sim. O PT silenciou quando deveria ter gritado, e só grita quando vê que não há mais escolhas e não há mais caminhos a seguir. O PSDB demorou um bocado de tempo para colocar o dedo na cara do seu Eduardo Cunha e dizer que ele não tem condições de presidir a Câmara Federal. Vamos ser realistas. A verdade é que hoje também apontamos aqui o grande vilão da história do país, e que é o Eduardo Cunha, mas tão vilão quanto ele são aqueles que deixaram. Porque ao ditado, senhor presidente, que Vossa Excelência deve lembrar mais do que eu, que vira ditado pelo emblemático Martin Luther King, né? De que o deixa preocupado não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E se são bons mesmos ou não, eu não sei, mas silenciaram. E por muito tempo. E só agora, quando a chantagem chega ao fim, toda a chantagem chega ao fim, é que se toma as posições que já deveriam ter tomado há muito tempo. A presidenta Dilma foi lenta na sua posição de enfrentamento, ouviu os conselhos errados, e não deve ouvir o conselho do vice-presidente Michel Temer, que diz que deve fazer aí uma paz com Eduardo Cunha. Paz o escambau, tem que ir para o enfrentamento. Se realmente não deve, tem que fazer o enfrentamento. Agora, eu quero fazer um alerta ao governador Luiz Fernando Pezão, um alerta a todos os governadores do Brasil, um alerta a todos os prefeitos, aqueles que ocupam cargos executivos, porque impedir a presidenta Dilma por conta de
ajustes fiscais, de pedaladas fiscais, eu vou dizer que não sobra um no Brasil, porque todos fazem pedaladas fiscais, todos estão fazendo, inclusive o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Só que nós aqui, na Alerj, temos o sentimento de que, por mais que existam equívocos e erros no governo do estado, que tem errado muito, e acho que começa a abusar dos erros, mas a gente continua numa postura colaborativa. Nós não criaremos uma crise política que só agravará a crise econômica. E a gente sabe que quem paga essa conta no final das contas é o trabalhador, é a população, é o bolsista da UERJ. Não será a Supervia, não será os grandes concessionários a pagar essa fatura. Porque a gente já percebe, pelo projeto enviado pelo governo do estado hoje a essa casa, que desequilíbrio financeiro só existe para os grandes. Para o trabalhador não existe desequilíbrio financeiro. Para o trabalhador pagar uma conta de energia elétrica mais cara, que se dane, o salário dele vai continuar o mesmo. Deveria haver desequilíbrio financeiro também para o salário mínimo, sabia? Deveria haver desequilíbrio financeiro para o servidor público do estado do Rio, porque quem é que vai pagar os juros das suas prestações, dos seus boletos bancários, com o pagamento parcelado e ele tendo que receber depois? Quem vai pagar essa conta? Há desequilíbrio financeiro para eles? Para eles não há desequilíbrio financeiro, só há desequilíbrio financeiro para os grandes concessionários, para as empreiteiras, aí sim. Aliás, é muito interessante falar de desequilíbrio financeiro, porque só é vista essa situação quando é para menos, quando há prejuízo. Agora, quanto à conta de energia elétrica, vocês vão se lembrar, ela sofreu uma grande redução da própria presidenta Dilma Rousseff. A Supervia devolveu o dinheiro daquilo que ela se beneficiou de uma conta de energia elétrica, entre aspas, mais barata? Mas quando ao contrário, aí sim. Eu quero ver o dia que as concessionárias, e aqui eu não faço guerra com as concessionárias, acho que é importante ter as parcerias, mas que as parcerias sejam de fato parcerias. Quando eu faço uma parceria com o presidente, quando eu faço uma parceria com um amigo, eu dou tanto quanto recebo. Não pode ser só bom para um lado, tem que ser bom para os dois lados. E esse é o problema. Não está sendo bom para os dois lados. Aí quando digo os dois lados é o Estado. Não estou falando de costuras políticas ocultas e sombrias. Estou falando daquilo que é real, daquilo que está no papel, daquilo que é público. Naquilo que é público, não está justo. Naquilo que está público, eu quero ver o dia que uma concessionária vai chegar para o governo do estado ou federal, seja lá qual for o ente, e dizer: olha, tive lucro, então teve desequilíbrio financeiro, para mais, eu vou devolver ao estado o lucro recebido. Isso já aconteceu, deputado Valdec? Já aconteceu de uma concessionária devolver recurso para o estado porque lucrou mais? Agora, quando tem prejuízo, aí vai a Gestran, vai a agência daqui, de lá, e bota número para cá, para lá, e diz que tem desequilíbrio financeiro. É igual acontece com a situação, e que eu discuti recentemente numa reunião do DETRO, sobre revisão tarifária. Aliás, já há um equívoco quando se fala, todo ano tem que ter o reajuste tarifário. Primeiro que não é reajuste tarifário, é revisão tarifária. Por quê? A revisão pode ser para baixo também. Quem disse que a revisão tem que ser sempre para cima? Porque a lógica do reajuste nem sempre é reajuste. Vamos tratar das questões como revisão tarifária, porque pode ser para baixo, pode diminuir, o valor pode ser menor. Mas a lógica não é essa. A lógica, infelizmente, é o contrário. Enquanto quer se dar 39 milhões de reais para a Supervia porque a energia elétrica aumentou, o bolsista da UERJ, que também teve energia elétrica aumentada, não recebe a sua bolsa de estudo. O funcionário da UERJ, eu vou falar daqueles terceirizados principalmente, que são os mais penalizados, a empresa não recebe o valor, terceirizado, eu não recebi, não vou repassar, também não vou pagar os salários. Mas a conta de energia elétrica dela aumentou tanto quanto aumentou da senhora Supervia. Mas ela não tem o direito a desequilíbrio financeiro. O desequilíbrio financeiro não serve para o indivíduo trabalhador, não serve para aquele que faz o Estado funcionar, não serve para aquele que trabalha no comércio, que trabalha nas indústrias, mas ele é o grande penalizado.
e ele paga a conta no final das contas. Então, é injusto e faço o alerta. Mais uma vez, resumindo meu discurso, Eduardo Cunha não tem moral para pedir o impedimento de quem quer que seja. Se o impedimento da presidenta Dilma se der por conta de ajuste fiscal, que sejam impeachmentados todos os governadores e todos os prefeitos. E não é justo ter desequilíbrio financeiro só para os grandes quando o indivíduo é esquecido. Isso não está correto.